Semana passada, eu terminei o meu comentário lendo uma frase do senador Cristóvão Buarque, e hoje eu vou começar o comentário na mesma frase para poder entrar nos dados que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Diz o senador: a Operação Lava Jato pode ajudar a consertar os crimes de alguns corruptos, mas não vai colocar o Brasil nos rumos de um país sem corrupção. Um juiz pode prender um político corrupto, mas não elege um político honesto. Essa tarefa é do eleitor. E essa semana, uma rede de TV aqui de Santa Catarina fez uma pesquisa justamente buscando entender quais são os pensamentos dos eleitores catarinenses, né? E eu trouxe alguns dados aqui que fecha, que se aproxima muito desse comentário do senador Cristóvão Buarque. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que 65% dos eleitores de Santa Catarina não confia nos políticos. Não confia. Ora, se o eleitor não confia, ele precisaria fazer uma pergunta: por que eu não confio? Eu não confio porque eu voto mal. Essa seria a reflexão certa, né? Mas tem alguns problemas também. Uma das perguntas foi assim: você votaria num corrupto? Infelizmente, Sidney, Luciano e ouvintes da Rádio Vale, 18,5% disseram que votariam num corrupto. Quer dizer, de cada 5, quase um dizendo que votaria num corrupto. Mas tem mais. Também foi perguntado para eles se aquele político ali é corrupto. Você sabe que ele é corrupto, mas ele rouba, mas faz. Você votaria nele? Novamente, algo em torno de 18% diria que votaria num político corrupto, mas que faz. Pois bem, aí perguntaram assim: um político pode ser totalmente honesto? Por mais absurdo que seja, 23% das pessoas pesquisadas disseram que o político não pode ser totalmente corrupto. Se ele for totalmente honesto, ele não vai ficar na política, ele não consegue se eleger. E mais, 43,7% disseram que todo político é corrupto. Bom, então o que a gente vê com esses números aqui, né? A gente vê que essa frase do senador Cristóvão Buarque está mais do que certa. Porque se você que é eleitor, nós que somos eleitores, se nós não soubermos escolher aquelas pessoas que não são corruptas, e como é que você escolhe as pessoas que não são corruptas? Você vai me perguntar: olha, se tem uma eleição que é muito fácil a gente poder escolher, é a eleição municipal. Esse ano, nós todos vamos ter um bom teste se todo esse processo, é inegável que todo esse processo da Lava Jato, tudo isso que nós estamos vendo na televisão, nas rádios, na internet, esse Sérgio Machado abrindo o jogo, como é que funciona a corrupção, que a gente já falou aqui ao longo desses anos que eu estou aqui na Rádio Vale, já falei isso muito, né? Sobre a questão de quem compra um voto, quem gasta dinheiro numa eleição, não é? Eu já falei 1000 vezes aqui que quem compra um voto, quem troca um voto por um benefício, esse político ou já roubou ou vai roubar, porque não existe Papai Noel. E essa Operação Lava Jato, essas delações premiadas, estão mostrando claramente que isso tudo que eu venho dizendo aqui na Rádio Vale está sendo comprovado agora. Agora, se nós eleitores não fizermos nada, nós estamos batendo palma aí para o juiz Sérgio Moro, ele está fazendo a parte dele. Outros juízes também estão começando a fazer a parte dele. O Ministério Público está fazendo a parte dele. A Polícia Federal está fazendo a parte dela. Agora, se nós eleitores, Sidney, Luciano e ouvintes da Rádio Vale, não fizermos a nossa parte, é como disse o senador Cristóvão, não é um juiz que elege um político honesto, somos nós. E se a pessoa é honesta, ela não vai ter dinheiro suficiente para ficar comprando voto. Ela não vai ter dinheiro suficiente para fazer essas armações todas que são feitas na política. Porque ela não vai se submeter a pegar um dinheiro de uma empresa e depois ter que fraudar alguma coisa, uma licitação, enfim, esses mecanismos sujos para poder devolver esse dinheiro. Então a única forma da gente eleger um político honesto é através do voto limpo, consciente. E aí você pode dizer que é um pouco difícil a nível estadual. Sim, é um pouco difícil. E é um pouco mais difícil até a nível federal, porque você não conhece as pessoas. Mas numa cidade do porte de Tijucas, de Canelinha, de São João, da nossa região aqui, você dizer para mim que não conhece a pessoa que você vai votar, se você me disser isso, eu vou ser sincero e vou dizer: você está mentindo. Porque numa cidade do nosso porte, você até pode não conhecer diretamente aquela pessoa que é candidata a vereador ou a prefeito, mas algum amigo teu, algum parente vai conhecer. E você tem que perguntar o quê? Como é que é a vida dessa pessoa? Como é que é a vida dela? Se ele é empresário, ele é um empresário de sucesso? Ele é correto? Ele é um bom gestor?
Se ele não é empresário, mas é um empregado, é um cidadão, ele é correto com as suas coisas, ele respeita as outras pessoas, ele é educado, ele cumpre os deveres dele, ele é honesto. Numa cidade do nosso porte, Sidney, a gente consegue separar o joio do trigo, né? Então, vocês estão nos ouvindo, agora nós temos a obrigação, por uma eleição municipal, de mostrar para o Brasil e para nós mesmos de que nós estamos conscientes, e aqui está mostrando, 65% não confia nos políticos. Nós não confiamos nos políticos, porque a amostragem está aí, está muito ruim. Mas para mudar essa amostragem, somos nós que podemos fazer isso. E vou repetir para encerrar. A eleição municipal é a mais fácil da gente acertar. E depois, se a gente continuar votando nas pessoas que a gente não conhece, que não pesquisou, aí não podemos reclamar. Aí não podemos reclamar da saúde, da educação, de nada, porque quem escolhe somos nós. Pense nisso, ainda temos muito tempo até a eleição é só em outubro, nós temos muito tempo, depois que nós conhecemos os candidatos aqui em Tijuca, Canelinhas, São João, nessas cidades de porte médio que nós vivemos, nós temos a obrigação de conhecer os candidatos e não errar. Porque quando alguém comete um erro, um juiz pode condenar. Mas eleger um honesto, como diz o senador, só nós podemos fazer isso. E eu espero que nós todos possamos refletir e fazermos isto na próxima eleição.